E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que a mídia esportiva tá falando de Zubeldia, tá falando de Rames Rodrigues. Vamos ver aí o que o Djalminha falou do técnico do São Paulo e do camisa 10, por enquanto camisa 10 do Tricolor. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Já sabe, né? Vamos estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. E a gente vai debater e comentar muito do Tricolor, do Morumbi. Créditos, direitos autorais. Vou estar deixando na descrição sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Isso, cara. O importante é ser feliz, cara. E eu não critico, não. Eu elogio. E Ainda bem que caiu o teu bombinha aí, o celular, hein? Depois da Copa, o bombinha Tem um caiu. celular dele chamado Bombinha, Djalma. Não sei porquê. Para. É mentira isso aí, cara. O Casares, ele disse que não recebeu proposta do Equador. Oh, o Dadinho, nosso câmera, sabe desse bombinha, hein? Já viu tocar muitas vezes. O Casares falou que o Equador não vai levar o Zubeldia. Quer dizer, Djalma, ele está chamando a atenção até do mercado sul-americano pelo bom trabalho aqui no São Paulo. Desde a saída do Dorival, esse foi o único cara que chegou e falou, opa, agora tá legal. O torcedor São Paulino está bastante empolgado, né? Eu acho que é o início do trabalho, a gente tem que ter paciência, mas assim, está fazendo um bom trabalho. Mas também acredito que não trocar o São Paulo, assim, não desrespeitando a seleção equatoriana de maneira alguma, mas eu acho, assim, para o treinador, até em termos de carreira, melhor o clube, né? O dia a dia do clube. Fosse uma seleção não desmerecida do Equador, mas com a expressão maior, poderia até pesar para ele. Mas eu acho que para ele é melhor o São Paulo. E quando toca o telefone, você falou de tocar o bombinha, quando toca o telefone do diretor São Paulino e tem o mais e o DDD internacional de outro local, é desespero. Vou lembrar aqui, ó. Osório, seleção mexicana. Sim. Bausa, seleção argentina. Dorival, seleção Brasileiro. O São Paulo é uma ponte para a seleção, hein? Que clube, hein? Hein, Zé? Tem razão, viu? Então tocou o bloqueio, hein, Casares? Não, mas assim, é sinal. Eu acho que o que ele fez lá no Equador, né? Eu acho que isso deu uma margem aí para que as pessoas possam falar: opa, vamos lembrar, o Zubeldia fez bom trabalho aqui e tal. E o que ele vem fazendo no São Paulo. Mas eu tô com o Djalma nesse aspecto, nesse sentido, né? Questão de crescimento, questão de entendimento do momento, um contrato recente, mas assim, depende de quem ligou se de fato houve esse contato, quem ligou para o Zubeldia? Foi o diretor ou foi o presidente da federação? E aí pode ter uma certa influência, um peso maior. Quando é o diretor, diretor, tal, às vezes demora para acreditar, mas quando um presidente liga e fala, olha, queremos aqui, é uma outra coisa, mas se tem contrato, aí eu não sei, precisa ver o que o Casares e que a diretoria de São Paulo vão conversar com o Zubeldia, se de fato isso é real, né? É real. Ô, Birner, o que te chama mais atenção no trabalho do Zubeldia? Você que é formado, forjado, onde? Conta pro Zé, que ele não sabe. Copa Libertadores de América. De América. Por favor. Não, mas completa com a frase, né? Que você fala. Tem gente que é Libertadores assim, eu vou forjado na Libertadores, e tem gente que é Libertadores no Paulista. Forjado no estadual. Pronto, tem que você olha nele e fala, esse cara, ele é bom. Primeiros vídeos. Não, fala primeiro que ele... Eu acho que ele tem vários... Primeiro, ele é um técnico que tem bastante versatilidade do jeito de montar a equipe. Ele é um técnico atualizado. Se ele precisa, no momento, vou colocar um zagueiro na lateral, porque eu vou soltar mais outro lado. Ele está conseguindo adaptar o Lucas e o Luciano juntos, que é uma coisa bem complicada. Bem complicada, porque o Lucas sofre mais quando tem que jogar de lado de fora para dentro. O Lucas, primeiro, é um jogador que tinha que jogar por dentro, mas o Luciano com ele rende bastante. Os jogadores gostam muito, parece, do trabalho dele. Né? Vários jogadores cresceram, o Alisson vinha bem, está jogando demais com ele. Está ajudando na recuperação do Luiz Gustavo, que, aliás, é um baita volante. Vale lembrar para você, Bubu, é o senhor volante. Ele melhorou muito. Já estava jogando bem antes. Não estava jogando bem antes, não. Parece dois jogando bem. senhores na Falhou praça. contra o Cuiabá. Pô, pra mim aquele gol que o São Paulo tomou lá, ele falhou. Mas ele melhorou. Nos últimos jogos aí ele melhorou, cresceu com o São Paulo. Eu acho que o rendimento do São Paulo não poderia ser melhor quando você olha o potencial do elenco. Porque o São Paulo é um time com personalidade muito forte, com jogadores que detestam perder, que tem ali uma harmonia entre eles, mas tecnicamente o São Paulo não é um time especial. Tecnicamente o São Paulo é um time bom. Ok. Com um banco limitado, mas ele tem usado bastante jogadores de base que têm se mostrado úteis. Eu não sei o que ele poderia fazer melhor do que
ele tem feito. Óbvio que comete um ou outro erro, mas até o Guardiola já errou em final de Champions League. Várias vezes. O Tele Santana pediu uma vez para contratar o Pedro Luiz, que tinha sido artilheiro pela Ponte Preta de zagueiro, tinha o Gamarra à disposição, custava a mesma coisa. Já errou o Klopp, mandou contratar o Karius, o goleiro, e perdeu uma Liga dos Campeões por causa disso. Quer dizer, todos os melhores do mundo, os caras que mais entendem de futebol erram. Se o meu dia erra uma vez ou outra, mas o trabalho dele é excelente. Muito bem, vamos para mais vídeos. O povo na TV. O povo quer falar. Vamos lá. Por favor. Opa, boa tarde, pessoal do F90. Tô aqui assistindo vocês, vendo vocês falar de Rames Rodrigues aí. Eu tenho até uma opinião para falar, rapaz. Rames Rodrigues cai bem com a camisa do Flamengo. Porque a camisa do Flamengo ela é charmosa, né? A 10 do Flamengo, ela tem charme, ela tem elegância. E Rames Rodrigues tem tudo isso. Futebol charmoso, futebol elegante, totalmente diferente do futebol paulista, né? E tem até uma ideia, cara, trocar o Rames Rodrigues no Gabigol. O que você acha aí? Ô, Bina, o que você acha aí? Fala, ele galera vai do responder. Futebol 90, Marcelo Lemos, de Lisboa, melhor programa esportivo. Djalminha, tu é monstro, mamãe do céu, hein? Que saudade de jogador igual você, hein? Hoje nós estamos só com... Tá fraco. Você viu, tá tão fraco que o James aí na cabeça do Bubu, errei. Mamãe do céu, Bubu. Mano, na boa, torcida de São Paulo e vocês são as viúvas, mano. O cara não quer, o cara não quer saber do São Paulo. Para, eu não aguento mais, meu, não aguento mais. É blogueiro, é reportagem, é jam. Vai embora, vê se Flamengo, vê se Flamengo quer, vê se Palmeiras quer, vê se Corinthians quer. Vai embora, que vaza. E aí, galera do F90, aqui quem tá falando é o Tony, Brasília, Distrito Federal, mais precisamente cidade de Valparaíso, que fica em torno de Brasília. Então, sou São Paulino e tô vendo aqui a discussão de vocês aqui no F90 e concordo um pouco aí com o Bubu. Por que não trocar ele pelo Gabigol? O Gabigol seria bem-vindo. Gabigol começou na base do São Paulo, né, como todos sabem, e não foi aproveitado e depois se tornou o que se tornou. Então, assim, nada mais do que repatriar um garoto que começou ali no São Paulo e que poderia dar muito sangue pelo clube. O Gabigol é muito grande e ele combinaria no São Paulo. O Rames Rodrigues, eu acho assim que desde o início ele não teve oportunidade, também não se esforçou muito para isso, e eu acho que o que ele queria mesmo é estar no time europeu. E a visibilidade dele para a Europa, ele está fazendo de tudo para ser bem visto aí na Copa América. Então, o que ele dá na seleção da Colômbia, ele não dá no São Paulo. Um abraço aí para todos. Boa tarde, turma do F90, tudo bem? Vocês falando do James Rodrigues, né? Aqui é o Pedro Rodrigues, Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas é isso que o futebol brasileiro acabou. Hoje em dia não tem mais craques, o povo não respeita mais. Pergunta pro Djalma aí se o Djalma marcava. O Djalma, ele era um jogador que fazia diferença com a bola no pé. Hoje em dia os craques tem que marcar, hoje em dia tem que correr atrás de lateral, correr atrás de meia. Craque tem que jogar solto pra fazer gol. Fala pra mim qual foi a sequência do James no São Paulo? De 3, 4 jogos. Aí os caras queimam o cara porque o cara é talentoso. Não tem técnico preparado pra saber tirar o melhor jogador. Por isso que o futebol brasileiro tá o que tá hoje. Muito bem. Agora sim. Cara lúcido, hein? Fed Sport. Esporte. Botou o dedo na ferida, É hein? por isso que o Brasil não ganha. É por isso que o Brasil não consegue mais ganhar a Copa do Mundo. Mas agora, quem diria que em 2024 ele tá falando de troca de Gabigol por Rames, Dodô, Rames... Sugestão minha. Não, mas Eu acho o seguinte, se ligar... E o torcedor dos ambos os clubes gostando desse tipo de troca. É isso que eu tô falando, É porque impressionante. esses jogadores, em tese, o Gabigol no Flamengo, eu falei ontem, o Dudu no Palmeiras e o Rames no São Paulo, são problemas, viraram problemas. Todo mundo sabe que são jogadores de alto nível, mas assim, que no clube em que eles estão, Salário alto eles não jogam. ou não estão É simples, rendendo, salário alto ou não o clima joga. tá ruim pra eles, a presidente não gosta, o técnico não escala, É que entendeu? é uma diferença entre Rames e Dudu, né? Nossa. A gente tem que colocar, é uma diferença, não só no então, campo, mas a situação. O Dudu, o Dudu se tornou uma situação ruim porque o Dudu conversou com o Cruzeiro, não foi o que ele fez no campo. Ele causou. Ele causou isso, a A gente situação não do sabe Dudu como é fisicamente isso. ele tá também, né? Mas o Abel Ferreira certamente aprovou a ida dele pro Cruzeiro, na hora que a Leila E falou é que legal, se ele né? é homem pra... É legal quando o Abel vem a público falando, eu conto com o Dudu. Não, mas antes pode ir, né? Se quiser. É legal E a presidente já mandou ele embora. Não quero ver se ele é homem para confirmar o que ele assina. Eu acho que se o Belmonte pegar, meter o 021 ali pro Marcos Flamengo? Braz e falar assim, pô, o que você acha de uma troca do Gabigol pelo Rames? O Marcos vai falar,
É você mesmo ou é trote? Não, pegadinha. acho que ele vai falar. Primeiro, é pegadinha. O Rames custa menos do que o Gabigol. Pro Flamengo seria melhor financeiramente. Ele economizaria. Onde que o Rames iria jogar no Flamengo? O Rascaeta sai? O Flamengo vai disputar. Para mim, eu já falei que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Pode trazer o Paquetá, o jogador que o Guardiola queria. Acorda pro mundo real. Pode levar sério? Acorda você. Sério? Pode pegar o Paquetá. Porque pra ele o mundo é assim, é A ou B. É água ou fogo. Não, eu não. Não. Mas ele... O mundo pode ter união, cara. Pode ter o Paquetá. Ele prega tanto a paz. Põe meu time. Põe a música de novo. Zubeldia no meio dos dois. É esse ou aquele. Cruz e já no meio de campo, é isso? Pra ele assim, é branco ou preto, não tem cinza. Entendeu? Vou te explicar uma coisa, Bu. Pra você fazer uma mesa, vamos supor que você tem a parte de cima da mesa que é linda. Mas se você não tiver a parte de base, pra essa parte ser sustentada, você não tem uma mesa. Cara, você precisa formar um time. O Flamengo vai disputar todas as competições com esse título. Eu já falei aqui, pra mim o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Também acho. Pontos corridos. Mas ele ainda tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. Sim. O ano que vem tem o Super Mundial. Você faz um super elenco. Ok. Você entendeu? Quanto mais jogadores de... Se o Flamengo tiver que nem uma seleção vai pra Copa do Mundo e leva 23 de alto nível, faz isso, vai pro Super Mundial. Perguntar pro Rames. Rames, você aceita ficar no banco? Porque você tem um exemplo. Você tem um exemplo. Você não é um cara capaz para administrar... Qual a possibilidade maior dele de jogar no São Paulo ou no Flamengo? Hoje eu acho que é no Flamengo. Não, possibilidade em termos de qualidade. Eu acho que é muito mais fácil. A concorrência do meio pra frente é maior. Muito mais fácil ele jogar no São Paulo. Ele tinha que estar voando. É só ele dar Só um 0,2. E mais um exemplo. Só o querer. Quando o São Paulo foi jogar contra o Águia de Marabá, em Belém, ele ia jogar, mas ele sentiu. Os exames não mostraram nada. A viagem era longe, né? Bom, e olha, nós estamos falando... O Paquetá também tem problemas, viu? Nós estamos falando do São Paulo. O Paquetá tem outros problemas também muito sérios para resolver. Entendeu? Até onde eu sei, o Rames não tem também. Então, vamos lá. É isso aí. Mas cada um... A gente tá falando do São Paulo, pegou a área, já pegou a área. Mas nós falamos de Zubeldia, falamos do Rames, realmente... Muita coisa. Você quer criar uma crise no São Paulo, né? Não, o Zé... Porque o time tá bem no campeonato. Eu não. 2 jogos com o Zubeldia, não sei Aliás, vocês estão escutando? E é só notícia ruim. Todo mundo vai. Não, mas assim, vamos lá. E é uma seleção para não ser figurante, saco de pancada em Copa do Mundo, né? Sim. Seleção que pode ali brigar por alguma coisa, oitava de final, a seleção padrão, oitava de final, sei lá como é que vai ser o regulamento da próxima Copa do Mundo. Acho que isso pode mexer com ele, até porque ele tem identificação com o Equador, né? Ele trabalhou no Equador. Então, isso pode mexer com o Zubeldia, né? Aí fecha, né? Quarto cara, Bausa, Osório, Dorival e agora o Zubeldia se for aí. Curto, né? Aí realmente... Eu tô pensando aqui, eu tava pensando isso já desde que surgiu a notícia, né? Primeiro, assim, minha visão dos fatos. Se ele quiser ir, não adianta. Acabou. O que o São Paulo pode fazer, a não ser ficar com esse discursinho que desespera o São Paulino, não tem nada, ninguém me procurou, ninguém falou comigo, tem multa, meu Deus. O que deveria fazer o São Paulo agora? Olha analisa, esse é o cara, é isso que eu quero, esse cara tem condição, é isso que eu tenho que fazer, esse cara vai comandar o projeto do São Paulo. Eu tenho convicção disso. Vem cá, meu filho. Senta aqui. Ó, tem um dinheiro a mais, tem um prêmio a mais se você ganhar, estende o contrato para mais um ano. Aí precisa ter, como eu sempre falo, quanto mais você fica gastando mais do que arrecada, mais você fica nessa situação quietinha aí. Põe a mão no bolso, fica ali atrás da árvore e espera ninguém te ver. Entendeu? Esse que é o problema, cara. Entendeu? Porque, sinceramente, a não ser que ele diga, pô, vocês podem me oferecer o que quiser, eu quero ir para uma Copa do Mundo. Aí acabou. Mas o São Paulo tem a obrigação de já agora, não esperar. Já agora, vem cá, você quer ir para a Copa do Mundo? Você gostaria de treinar a seleção do Equador? Olha o que eu tenho para te oferecer aqui para tua família, para você. Traz sua família para cá, mas eu tenho saudade do meu tio. Vai buscar o tio. Ah, mas e meu primo, cara, que tá lá no Uzbequistão? Vai buscar o primo no Uzbequistão, cara. E aí? Porque precisa ter um projeto em cima de um trabalho. Você precisa ter um olhar em cima de um trabalho. É este cara que vai comandar, ganhando ou perdendo, que vai ter sequência, que vai fazer a categoria de base do São Paulo revelar de novo, que vai melhorar a gestão do São Paulo no futebol. Se é esse cara, tem que fazer tudo pro cara ficar.
Entendeu? O problema é que não dá pra fazer. Não pode fazer. E esse é o plano A e eu acho que é a atitude A. Mas eu acho que o São Paulo deveria ter o plano B já no entorno. Qual que é o plano B? Amigão, eu vou te liberar, só que você só tem, acho que só são mais 2 rodadas, se eu não me engano, é coisa curta. Sei lá, 2 semanas ali de 2 jogos, acabou. Eu te libero, mas é o seguinte, você fecha o ano comigo, cara. Ao menos. Ao menos você fecha o ano comigo. Nós temos uma Concilia, oitava né? de liberta ali, eu te libero naquela semana que você vai... Não é o ideal. Que é péssimo. É péssimo. Olha o que Mas é aconteceu para com o Diniz, mas é cara. para não atrapalhar um planejamento de um clube Não de dá. meses. Não dá. A Só deve ter, acho que tem uma rodada de eliminatória só até o final do ano, se eu não me engano. Uma só. Beleza. Quando tira o cara 15 dias. A complexidade de lidar com um time de futebol profissional hoje, de alto rendimento, grande como este, com camisa como esta, não permite que ele dobre e tenha 2 trabalhos. Não permite, vai por mim. Não permite. Veja o que aconteceu com o Diniz. Veja onde está o Fluminense agora. Mas dependendo de quem você, sei lá, de quem você vai trazer, talvez é melhor você perder esse cara por em alguns momentos, numa convocação, uma viagem, 15 dias dessa próxima eliminatórias e ter o cara 5 meses, do que simplesmente ruptura total, mudar tudo, troca tudo de novo. Ele tem que ver, olha a complexidade do que é, ele tem que ver todos os jogos, ou a maioria dos jogos, dos caras que ele pretende convocar. Ele tem que ir lá pro Equador ver os jovens, quem é que tá despontando, quem é que pode ser útil. Muita coisa, não dá. Cara, não dá. Não, na verdade, assim, tem que ter um movimento. Entendeu? Vou passar a bola pro Bernardo, que ele quer falar do Rames também. Tem que ter um movimento da diretoria bom, o cara já chegou, não é? Ele não estava lá ontem, dando autógrafo na porta lá? Hoje, o Casares, o Belmonte, sei lá quem, tem que chegar, bater na portinha da sala. Fala, você vai sair. Oi, meu amigo, tudo bem? A gente precisa saber de você, como é que é? Não é? Tá chegando, não tá chegando? Os caras vêm aqui conversar com você, não vêm? Em que pé tá? Eu preciso resolver minha vida aqui. Não dá pra ficar como ficou com a história do Dorival, né? Que ficou, não, o Muricy, não, eu acho que ele não vai. Não, eu acho que pelo tudo que ele tem aqui, ele não vai. Chegou um dia, o Dorival falou assim, valeu aí, tô indo, tchau, obrigado, e ainda vou levar o roupeiro e todo mundo. Tchau, vou embora. Isso não dá. Isso não dá pro São Paulo esperar, né? Ficar nesse compasso de espera. Eu acho que essa é a questão. Você queria falar do Rames, se quiser falar do... Queria falar do Rames, assim, pelo seguinte, São Paulo precisa acertar a vida com o Rames e chegar pro Rames e falar, não é uma opção você não jogar aqui. Vimos, no caso, os diretores, os dirigentes do São Paulo, a bola que você jogou na Copa América. Jogando pra caramba, nos principais jogadores da Copa América, né? Sim. E você pode entregar isso aqui no São Paulo. Então não tem que ser uma opção, cara. Você joga onde você quer, quando quer e como quer. Não, tem que jogar bola. Jogar futebol. Para isso, o São Paulo vai acertar com você tudo que está devendo e de agora em diante você será um jogador útil ao São Paulo. E aí o técnico, o Zubeldia, tem que entender essa situação. O Zubeldia está assistindo aos jogos da Copa América. Tá. Né? Ele sabe, ele está vendo o que o Zubeldia está mostrando. Do que o Rames Rodrigues está mostrando. Ele sabe. Mas peraí, por que esse jogador aqui não rende aquilo que eu estou vendo? O cara dando carrinho no jogo contra o Brasil, cara. Então não tem que ser uma opção. O jogador de futebol não tem... O profissional não tem que ter opção. Vem cá. Eu costumo fazer o Bola Rolando aqui no Band Esportes mais tarde. Eu vou no G4, mas lá no G4 eu não vou falar muito não, sabe? Não tô afim. Não é um programa que eu faço. Não tem essa, cara. Você é escalado pra fazer, escalado pra jogar no São Paulo, você tem que jogar com o mesmo tesão que você demonstra pela seleção colombiana. Né? E treinar, e fazer tudo, se dedicar. Teve a história que é muito simbólica, né? Da entrevista que o Carpini deu pro André Hernan, nosso companheiro, lá no UOL, no programa dele, no UOL, um programa de entrevistas. O Carpini falou com todas as letras. Lá contra o Novo Horizontino, ele estava escalado para cobrar pênalti e falou assim, não vou cobrar. Não estou bem, não estou me sentindo bem para cobrar. Foi isso que aconteceu. Foi, né? Se o cara não cobra um pênalti contra o Novo Horizontino numa quarta de final do Campeonato Paulista e contra a Colômbia faz o que faz, temos um problema. Ou de então, não personalidade. Então, Bernardo, mas como você, Carpini, seja qual for o treinador, diretoria, age com um ser humano que está agindo assim? O que eu faço? Negocia. Como? Não. Tinha que ter negociado contrário. Acerta a vida com o cara. Quando o cara se nega a viajar para ir disputar uma final, acabou. Não entra mais aqui, meu irmão. Vai embora. Desculpa. Vem cá. Mas é que assim como tem as gabizetes, as rametes também.
Já comenta aí a sua opinião sobre o trabalho de Zubeldia no comando do time do São Paulo e também a sua opinião sobre James Rodrigues. Vamos começar falando sobre o Zubeldia. Cara, o Zubeldia, ele me impressiona porque o São Paulo, quando o Dorival deixou o comando, era um time extremamente organizado, extremamente competitivo. Ok. O Carpini ganhou a Supercopa do Brasil e o Carpini quebrou o tabu com o time do Dorival. Claramente o time que jogava era o time do Dorival, um time intenso, um time que atacava e defendia, era o time do Dorival. O Carpini só estava no banco de reservas, mas era o time do Dorival. Após a conquista da Supercopa, o Carpini falou, vou começar a implementar o que eu entendo de futebol. E o time simplesmente desmoronou. O Carpini, em 3 meses, 2 meses e pouco, conseguiu destruir um trabalho de 8 meses de Dorival Júnior. Após isso, chegou o Zubeldia. E em 2 meses, ele conseguiu deixar o São Paulo, se não do mesmo nível, melhor do que o São Paulo do Dorival Júnior. Por quê? Apesar do São Paulo ainda não ter ganhado nada. Eu tô falando de nível de atuação. O São Paulo hoje é um time muito mais confiável do que o time do Dorival era. O São Paulo hoje é um time que joga fora de casa tão bem ou quanto como joga dentro de casa. O São Paulo é um time que sabe se defender, tem jogadores, e isso também não é culpa do Dorival, tá? O Dorival tirou leite de pedra com aquele elenco do ano passado, mas o Zubeldia, ele sabe montar um time para controlar o meio de campo, ele sabe montar um time para contra-atacar, ele sabe montar um time para marcar pressão, ele se adapta muito bem. O time do Dorival era um time que jogava de uma maneira só, era pressão, 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 pressão. O time do Zubeldia, ele tem várias maneiras de jogar. Ele pode ser um time com pontas rápidos, apesar que ele não costuma jogar com 2, somente com um ponta, geralmente o Ferreirinha, sendo esse ponta de escapatória, como ele fazia com a LDU, se não me engano, o Johan Julian, né, que era o ponta que fazia essa mesma função que o Ferreirinha tá fazendo. Ele monta o time às vezes com 3 meias, que eu não sou tão fã assim, um time com 3 meias para controlar o meio de campo. Então, o Zubeldia, ele tem total controle e ele ainda está aprendendo. O Zubeldia ainda vai errar, ainda vai acertar, ainda vai fazer M. Por quê? Porque é um começo de trabalho. Mas ele está fazendo um grande começo de trabalho. E eu estou falando isso a nível de atuação, a nível de competição. Que o São Paulo demonstra. São Paulo oscilou? Sim, oscilou. Perdeu para o Curitiba de forma inimaginável, tomou aquela goleada do Vasco de forma inimaginável, mas depois retomou os caminhos e voltou a ter um nível de atuação alto. O jogo contra o Bahia foi um nível de atuação altíssimo. O jogo contra o Red Bull Bragantino, apesar de não ter sido um jogo brilhante, foi um jogo a nível competitivo muito bom, e o jogo contra o Atlético Paranaense também. Se você pensar o São Paulo, se fosse o São Paulo de alguns anos atrás, naquele momento em que o Atlético Paranaense estava empurrando o São Paulo, se fosse o São Paulo de alguns anos atrás, o São Paulo teria tomado 2, 3 gols. Mas o São Paulo do Zubeldia é um São Paulo muito mais maduro, um São Paulo muito mais inteligente. O São Paulo soube controlar, soube suportar a pressão e fez o gol com o Caleri. Numa bola entregada, mas um bom time também tem que ter sorte. Então o Zubeldia está fazendo um grande trabalho no São Paulo e eu espero muito que ele não vá para a seleção equatoriana. Um sonho? Um devaneio? Talvez, ninguém sabe. Espero que o Júlio Casares resolva isso. Falando aqui sobre o Zubeldia, eu já postei um vídeo aí um pouco mais cedo falando sobre o James Rodrigues. Cara, é igual eu falei das outras vezes. Tem muita gente que não gosta do James, acha que o James é chinelinho, acha que o James é isso ou aquilo. Eu acho que algumas pessoas tentam tratar o James como um jogador comum e ele não é. E o jogador que não é um jogador comum, ele não pode ser tratado como um jogador comum. O Gabigol, todas essas tretas lá no Flamengo, tudo que aconteceu no Flamengo, ele é tratado de forma diferente. O Dudu, tudo que aconteceu no Palmeiras, ele é tratado de forma diferente.
O Abel Ferreira no Palmeiras, tudo que acontece, toda a treta, vai, não vai, fica, não fica, é tratado de forma diferente. Alguns clubes têm jogadores que são tratados. O Ronaldinho Gaúcho, quando veio pro Atlético Mineiro, tudo que ele fazia, ele era tratado de forma diferente. E eu não tô falando de quebrar regras, eu tô falando de ser tratado de forma diferente. Quebrar regras como o Gaúcho fazia, não pode fazer isso, o Gaúcho ia lá e fazia. Isso, não. Mas eu tô falando dentro de campo. Eu não acho, já falei aqui pra vocês, eu não acho que o São Paulo tem que jogar para o Rames. Mas acho que o São Paulo deveria jogar de forma que favorecesse o futebol do Rames. Um time sem ter 2 meias, um time que tenha pontas extremos e que jogasse parecido como a Colômbia joga. 2 pontas rápidos. Eu já falei isso 1000 vezes aqui. O São Paulo sempre, do Dorival, o São Paulo do Carpini sempre preferiu jogar com 3 meias. E eu não gosto. Eu acho que o São Paulo fica previsível com 3 meias. Pode até ser um time mais competitivo fisicamente, um time mais intenso, mas perde em profundidade, perde em velocidade. O que o time da Colômbia tem de diferente? A seleção da Colômbia tem de diferente? Velocidade pelos lados. Por quê? Porque o Rames pega essa bola e bota os caras rápido pra correr, bota os caras pra fazer fumaça. No São Paulo isso não acontece. Então, não sei se o Rames joga mais pelo São Paulo. Eu entendo você que critica, você que odeia. Entendo também você que é muito fã. Eu particularmente gosto desse meia clássico. O futebol de hoje ele tem pouquíssimos. Você tem o Ganso, tem o Arrascaeta, tem o Veiga, o Alan Patrick. Tem um menino lá do Cruzeiro agora que eu não me lembro o nome. Mas você tem pouquíssimos 10 de verdade. Olha a seleção brasileira, que piada que é. Ah, mas a seleção brasileira tem lá 4 jogadores meio de campo. É uma piada a seleção brasileira, cara. Por quê? Porque não tem um 10 pensante. Você tem o Vinícius Júnior que joga muito por um lado, você tem o Savinho que joga muito pelo outro, mas você não tem um 10 para dar a bola para esses caras. Essa é a grande questão. Sinceramente, não sei se o Rames joga, gostaria que jogasse, acho que ele poderia ser aproveitado e o nível de atuação que ele está mostrando. O Rames tem 3 jogos na Copa América. 3. O Rames tem 5 assistências. O Luciano tem 7 meses de São Paulo na temporada 2024. Ele tem 1 assistência. 1. Um meia que não cria. É diferente. A diferença. Eu não tô falando aqui que o Luciano é ruim. Eu acho que ele, como meia, ele não rende. Como segundo atacante, eu acho o Luciano muito acima da média. E pra mim, o São Paulo... Pra mim, sem o Rames, o São Paulo poderia jogar com 2 meias e 2 atacantes. Sem esse maldito 4-2-3-1 que eu odeio. Você coloca Nestor do lado e Lucas do outro. Pode colocar, sei lá, o Galopo e Lucas. Traz o Lucas pra jogar de meia direita. Ele sabe fazer essa função. Você coloca o Lucas de meia direita, coloca o Luciano e Caleri. 4-4-2, tá ótimo. O São Paulo não é um time que marca pressão. O São Paulo do Zubeldia, o adversário toca a bola, ele fecha 2 linhas de 4 ali, deixa 2 jogadores na frente e GG. Então, eu não sou fã desse 4-2-3-1 e eu prefiro o Luciano como segundo atacante. O Luciano tem 7, 8 gols no campeonato. Por quê? Os melhores jogos do Luciano foram jogos que ele estava dentro da área. Todos os jogos que o São Paulo teve dificuldade foram os jogos que o Luciano tentou atuar como meia. Tentando armar jogo. Não é a dele, ele não sabe. Ele não é 10. Ele não sabe fazer essa função. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!